que é a nossa rocha de eterna salvação, que pode abrigar-nos em toda tentação. Fundados nessa pedra, ninguém nos vencerá, pois nossa fé constante em Cristo está. É Cristo a rocha de eterna salvação, eleita, preciosa, que Deus pôs em Sião. É Cristo. Os apóstolos que o Senhor Jesus escolheu foram responsáveis para ajudar na construção da igreja. E eles prepararam algo muito importante para construir a igreja. Chama-se a fundação. A fundação dos apóstolos. Os apóstolos colocaram então o fundamento para que a obra fosse edificada. E nós somos edificados como casas espirituais. E a Bíblia fala sobre então o fundamento dos apóstolos. Jesus, ele é o fundamento dos apóstolos. Vocês concordam com isso? Amém. Mas muitas pessoas acham que a base da igreja é Pedro. Será que a Bíblia nas profecias dizia que um discípulo seria a base da igreja? Será que o que Jesus falou é o que muitos pensam mesmo? Pedro, tu és pedra. O nome Pedro quer dizer pedra. Mas quem estava falando com Pedro era outra pedra, era outra rocha. Porque Jesus também é rocha. Glória a Deus. Pedro, tu és rocha, tu és pedra. Mas quando ele disse sobre esta pedra, Jesus não estava realmente dizendo que era sobre a vida de Pedro. Mas isso Jesus deixou assim para apanhar os sábios na sua sabedoria. Porque nenhuma escritura concorda que Pedro é a base da igreja. Jesus estava falando para Pedro, Pedro, tu és uma pedra. Eu não vi ele falando, mas o Espírito assim diz, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Porque Pedro não é fundamento, nem Paulo é fundamento, nem João é fundamento. Por quê? É o que eu quero estudar com os irmãos. Nós construímos nossas casas hoje e fazemos uma fundação. Chamamos de alicerce. Junto com os alicerces há muitas coisas. Fazemos então sapatas, que no passado na verdade eram feitas com pedras enormes. Havia uma pedra que chamava pedra do ângulo, a pedra angular, a pedra da esquina. Era a principal, porque ficava na esquina e era grande, era bem fundada. A Bíblia diz que Jesus é a principal pedra de esquina. Mas Jesus é o fundamento. É o que nós vamos ver. Tanto no Velho Testamento, a Escritura falava de uma rocha, falava de uma montanha, falava de um fundamento. Fundamento também significa valores no qual estamos edificados. E o fundamento dos apóstolos é a palavra de Deus, é Cristo. Se o irmão ou a irmã vai ganhar uma alma para Cristo, aquela vida é uma casa. A Bíblia diz, vós sois casas espirituais. Vocês vão edificar essa pessoa em cima de quê? De orientações de vocês mesmos? De uma ideia secular? Baseada no livro de uma teoria que não tem nada a ver com as coisas de Deus?
Então, qual é o fundamento que vocês vão colocar? Jesus. Jesus é o fundamento. É a base pela qual nós construímos as nossas vidas. Baseado no quê? Na palavra, nos ensinamentos. Então, o que é a base? A base é o ensinamento da fé, da obediência, do amor, do perdão, da santidade. Tudo isso é fundamento. Essa fundação vem do céu. Jesus passou a responsabilidade depois para os apóstolos. Mas os apóstolos pregaram o quê? Qual era o fundamento dos apóstolos? Jesus. Nesta obra, o que os apóstolos eram? Eles eram ferramentas. A Bíblia diz que eles eram considerados como colunas. O valor da verdade é outra escritura. Eles eram considerados como colunas. Porque a Bíblia fala realmente que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Não estou falando do templo. A igreja é um povo de Deus que sustenta a palavra no seu viver, de baixa aflição, de baixa perseguição. Será que quando vier a perseguição aqui, todos que estão aqui vão suportar? Não. Deus mostrou aqui irmão fugindo de carro que não sabia nem dirigir. Hoje foi um casal de irmãos lá contar uma revelação que a maioria caiu fora. Deus vai fazer isso porque na verdade tem muita gente escondida nas igrejas que não tem condições e vão se desesperar. Gente sendo arrastada, criança, jovem, e as pessoas, para não acontecer nada, fugiram. Irmãos, então, coluna são aqueles que permanecem em todas as situações. Quem são as colunas? São aqueles que vão permanecer no momento das aflições. Os apóstolos foram colunas. E eles perseveraram, segurando, a aflição em suas vidas. Nós iremos então, irmãos, ver alguns versículos da palavra de Deus, em que desde o Velho Testamento fala-se da rocha que é Cristo, fala-se do alicerce que é Cristo, fala-se do fundamento que é Cristo. Quando Neemias e Esdras estavam ocupados na edificação dos muros do templo, nós observamos ali que foi feito 3 carreiras de grandes pedras, E ali eles construíram sobre aquelas carreiras de pedras o templo. Sabemos que aquelas 3 carreiras de grandes pedras é o fundamento, que é Deus, que é Jesus, e o Espírito de Deus fortalecendo agora. Nós, a igreja, Pedro, Paulo, João, seja quem for, são cooperadores e colaboradores da lavoura de Deus. O agricultor é Deus, a árvore principal é Cristo, e nós somos apenas galhos enxertados em Jesus para podermos dar fruto, Então, irmão, nós vamos falar sobre a rocha eterna. Isaías capítulo 26, para nós começarmos, versículo 4, onde iremos ler com os irmãos a respeito da rocha eterna. É Pedro que é a rocha eterna. Pedro é o fundamento. Eles na verdade lançaram o fundamento dos apóstolos. A Bíblia não diz que eles eram o fundamento, eles anunciavam o fundamento. Então diz aqui Isaías 26, 4, que diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, se confiar nele perpetuamente é certo, porque ele é eterno. Podem se sentar. Uma rocha eterna.
Sabemos que o Velho Testamento falava muito do Senhor Deus, mas referia-se também a Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele é o autor do Velho Testamento, representando o seu Pai, desde o início. Como nós vimos, quando Deus, Cristo, passou por Moisés, colocou ele numa fenda, numa pedra, numa rocha, e disse: eu vou passar toda a minha bondade dentro de ti, porém tu viverá por detrás, e eu continuarei anunciando o nome do Senhor. Deus disse para Moisés que ia continuar anunciando o nome do Senhor. Então aquele Deus que estava falando para Moisés, disse para Moisés que iria continuar anunciando o nome de um Senhor. Como diz no Salmo 110, disse-me o Senhor é o meu Senhor. Então Jesus manifestou também esta palavra no Novo Testamento, quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos com uma galinha junto dos seus pedidos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então Jesus estava se referindo a ele como Deus no Velho Testamento. Mas alguém pergunta: então ele é o Pai? Não, ele também é Pai, e ele é Deus, mas ele é filho do Pai. Ele é filho do eterno, do Criador. E agora, nesse exato momento, estão os dois lá no céu, um sentado do lado do outro. Mas Jesus também é Pai? Ele também é Pai. No entanto, ele disse: um é vosso Pai que está no céu. Mas ele tem um tipo também, porque ele tem o amor do Pai dentro dele. Ele tem o amor do seu Pai nele. E o amor dele, e o amor de Cristo agora está na pessoa do Espírito Santo. Esse amor do Espírito Santo está também operando em nós. Então a Escritura fala que o Senhor é rocha eterna. Há muitas escrituras nos Salmos, em Isaías, em muitas referências falando que o Senhor é nossa rocha. Rocha eterna, alto retiro, é a nossa montanha. Há muitas expressões referentes que o Senhor Jesus é a nossa rocha, a rocha da nossa construção. Nunca foi adicionado a palavra a Pedro, a discípulo nenhum, a Jesus. Ele é a nossa rocha. Vamos então dar uma olhadinha no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, alguns versículos referentes à profecia do reino de Jesus, como uma enorme montanha, que no princípio era pequena, como um pedaço de pedra cortada, mas depois ela foi crescendo. Daniel capítulo 2, versículo 34 e versículo 35, que diz assim: estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a bragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Aleluia. Pule para o versículo 44. Mas nos dias destes reis, daquela parte da estátua de ouro, de prata, de ferro, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino, que é aquela rocha, aquela pedra, um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Então nós vemos aqui uma referência do reino de Jesus, ele sendo a montanha que vai reinar, porque ele veio humildemente como uma pequena pedra, que através da sua doutrina, do seu ensino, está desfazendo de todos esses reinos, porque esses reinos que vêm desde o princípio da criação são reinos falidos, dominam por um tempo, mas são destruídos pela sua ganância e pelo pecado que cometem. O reino de Jesus será um reino que não haverá transferência para um outro reino, será um reino eterno.
Está chegando então o momento dessa estátua, desses domínios na terra, serem todos destruídos, serem todos desfeitos. E o Senhor já está tirando do coração de muitos que pertencem a Ele, não é? Aquela esperança do homem, posta no homem, porque os homens não podem oferecer um reino que não seja abalado. O reino dos homens está sempre sendo abalado, estamos sempre em decadência, mas o reino de Cristo permanecerá. E esta rocha é Cristo, esta montanha é Cristo. A Escritura usa muito esta palavra, montanha, monte, né? Quando o Senhor falou para Moisés, mandou que ele subisse ao monte. Tudo isso tem significado muito importante para nós. Subir ao monte, hoje as pessoas ainda continuam subindo aos montes. É pecado? Não. Não tem valor? A pessoa tendo fé tem valor. Mas a verdade é que isso é figurativo, porque o monte representa Cristo. E para você falar com Deus, você tem que estar em Cristo Jesus. Porque o Senhor, na verdade, quando vê que uma pessoa se humilha, reconhece que depende de Deus, Ele sobe na montanha. Ele está acima da montanha. E essa montanha é Jesus. Aleluia. Estar em Cristo é ter esse sentimento, mesmo não tendo muito conhecimento das Escrituras, mas tendo o mesmo sentimento que houve em Jesus, a pessoa é vista pelos olhos de Deus, estando em cima de uma montanha. Uma pessoa pode subir numa montanha para orar e não estar na presença do Senhor, não estar escondida em Cristo Jesus, não ter se colocado conforme o sentimento que houve em Jesus. Aleluia! Então, irmão, nós vemos aqui mais uma escritura que este monte, esta pedra é referente ao reino do Senhor. Ele é a pedra, Ele é a montanha. Nele somos edificados, sobre a sua verdade, sobre os seus ensinamentos. Aleluia! Ainda vamos para confirmar isso em 1 Coríntios, capítulo 10, uma palavra que todos nós conhecemos, apenas para recordarmos juntamente com os irmãos, sabendo que vocês estão seguros sobre uma rocha que não será transferida e ninguém tirará. Alguém estava comentando para nós orarmos, porque o islamismo está espalhando na face da terra. Eu deixei lá escrito: pode qualquer religião crescer e ter um certo domínio, mas a Escritura diz que as portas dos infernos não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Podem crescer qualquer religião no mundo, mas a igreja de Jesus, ela não tem nome nem apelido, mas é um povo santo, comprado pelo sangue do Senhor, um povo detestado e odiado pelo inferno. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo não diz a pedra representava Cristo, a pedra era Cristo. Por que ele fala isso, irmão? Porque ali na presença, junto com Moisés, estava Jesus. O Pai não sai do seu trono, irmão, não precisa sair do seu trono. Quem no Velho Testamento agiu o tempo todo representando o Pai, dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era Jesus. O Pai estava no céu vendo o trabalho todo do seu Filho. Depois Jesus se fez carne, o verbo do Velho Testamento, aquelas palavras, aquelas leis, tudo se fez carne. Jesus apresentou-se aqui. Aleluia. Jesus não é um ar, não é uma coisa que não possa ser o Pai, ele é uma pessoa, ele é um filho. É como se eu tivesse o meu filho, um dos meus filhos. Olha, filho, vai na terra e me representa em todo o tempo, tudo que eu te mandar. Não apareça a ninguém, diga: eu sou o Deus vivo. Aleluia. E assim o filho fez. Por isso que as pessoas não compreendiam quando ele disse: antes que Abraão existisse eu sou. Mas tu não tens 50 anos, como tu viste Abraão? Porque ele disse, né? Antes, Abraão viu o meu dia e se alegrou. A pessoa de Melquisedeque: mas tu não tens 50 anos, como é que tu viste Abraão? Antes que Abraão existisse eu sou.
Ele usou a mesma palavra que ele falou quando alguém perguntou para ele, Moisés, quando os filhos de Israel me perguntarem pelo teu nome, que eu direi? Vai e diz, eu sou o que sou. O eu sou me enviou a voz. O eu sou me enviou a voz. Meu irmão, as pessoas prezam muito que o nome de Deus é Jeová. Podem traduzir, colocar aqui, mas lá no céu o nome de Deus só os remidos vão saber. O novo nome de Jesus só os remidos vão saber. E o novo nome da igreja de cada um de vocês só vocês vão saber naquele dia. Houve um testemunho desses há pouco tempo que eu ouvi. Uma pessoa que foi ao céu, ele disse que lá, engraçado, que a cada um Deus trabalha de uma maneira. Outros foram chamados pelos seus nomes, mas um indivíduo disse que o Senhor o chamou por um nome que ele sabia que era dele, mas ele não lembra que nome era. Isso é tremendo, né, irmão? Deus confirmando a sua palavra. Talvez algumas pessoas nem sabem que em Isaías e no Apocalipse diz que o Senhor vai dar um novo nome para nós. Não nome de filhos, melhor do que o nome de filhos e filhas. Não, irmão, nome de João, de Antônio, esse não é o seu nome eterno. Você vai ter um nome glorioso. E o teu nome não será repetido. Você vai ter um nome só seu. Se você for chamado de um nome, ninguém no céu, os bilhões, os trilhões que existem lá, não terão o teu nome. Cada um terá um nome. Nós colocamos nomes, né? 3 Maria. Eu chamo Maria, ali as 3, né? Tem 3, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor do céu, ele contempla, ele olha para baixo para ver as estrelas, né? Cada uma ele chama pelo seu nome. Aleluia. Até as estrelas têm nome. Então, irmãos, se ele quiser criar nomes, ele cria trilhões, 7 trilhões e vai, não tem fim. Para Deus não existe medida. Para Deus não existe final de contagem. Para nós sim, porque a nossa cabeça, às vezes nós somos ruins de matemática para fazer uma continha desse tamanhozinho, quanto mais somar milhões e milhões e milhões e milhões. Mas para Deus não existe limite como existe em nós. Aleluia. Então aqui está afirmado que aquela rocha, a rocha que Moisés feriu, depois a rocha que Moisés tinha que falar. Outro mistério. Primeiramente, a rocha só mandou ferir. Depois Deus mandou falar a rocha. E essa rocha é Jesus. Essa rocha é Jesus. A montanha de Daniel é Jesus. A montanha eterna de Isaías é Jesus. Ele é a base. Ele é a fundação. Ele é o fundamento dos apóstolos. E é o meu fundamento, e é o fundamento de vocês. E é esse fundamento que vocês também aplicam e ensinam a outras pessoas. Então, quando eu li fundamento dos apóstolos, Pedro é uma base. Não, a Bíblia não diz que Pedro era a base. A base verdadeira é Jesus. Os apóstolos colocaram a base. Deus deu material, Jesus deu material para eles colocarem, fazer a base. E o material é Cristo, é a verdade, é o Espírito, aleluia. A palavra é revelada. Quantas pessoas estão em algumas religiões e suas vidas estão construídas em cima de mentira, em cima de pregações erradas, ensinamentos e teologias completamente fora das escrituras dos homens, criada pelos homens, decifrada por homens e não por Deus. Os irmãos abram conosco então em Êxodo para vermos esta rocha. Depois de Gênesis, Êxodo 17. Vou ler os 5, versículo 5, 17, 5, 6, que diz:
Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Moisés então com o seu cajado obedeceu ao Senhor. O Senhor disse que estaria sobre a rocha, e ali Moisés pegou o cajado e bateu na rocha, e a rocha abriu-se e a água começou a jorrar, e o povo saciaram, porque eles tinham murmurado, né? Até chamou, a Bíblia chamou aquele lugar Massá, né? E Meribá, né? Que é justamente contenda, porque eles contenderam com o Senhor. É interessante que a ordem de Deus deveria ser cumprida, porque o Senhor tem um intento quando Ele manda fazer as coisas. Quando o Senhor mandou bater na rocha, ferir a rocha, é porque Ele queria deixar uma mensagem para nós. Eu nunca ouvi ninguém dizer esta mensagem. Vocês já ouviram? Não mintam para mim nem para Deus. Quem já ouviu aí, levanta e diga: eu já ouvi. Ninguém nunca ouviu? Eu também nunca ouvi. Por que Deus mandou ferir a rocha primeiramente, e depois Deus mandou falar a rocha? Para sair água. Aleluia. Tudo bem? Eu estou fazendo aqui uma pergunta para estimular vocês a pensar. Vocês podem até decifrar agora, mas eu acho que vocês nunca pensaram. Vamos para o texto adiante. Aleluia. Vamos para o livro de Números, depois do Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 20, do versículo 8 em diante. Nós iremos então novamente observar que o Senhor mandou novamente Moisés ir diante da rocha. Ele diz assim: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás a sua água, assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Aqui o Senhor então mandou falar a rocha: rocha, dê água. Era isso que Moisés tinha que fazer. Vamos lá. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E disse-lhe: ouvi agora, rebeldes. Moisés estava irado. Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Fez ele uma pergunta, porque estava irado. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meterei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou ali deles. Irmãos, Moisés deixou ser levado pela multidão, irado. Arão morreu por causa disso, e Moisés recebeu uma sentença de não entrar na terra prometida por essa causa. Porque Deus queria que o significado ficou significado, porque o que vale é a ordem de Deus. A desobediência de Moisés é outra coisa. O que é a desobediência de Moisés? Representa a desobediência de todos que ainda querem ferir a rocha. E como tem gente ferindo a rocha? Fala com a rocha.
Ela já foi ferida, para que ferir de novo? Irmãos, a rocha não é Cristo? Amém. Por que o Senhor mandou ferir a rocha? Para sair a água dela, representando a sua morte, porque na sua morte nos deu vida. Jesus não morreu? Uma pessoa que recebe Jesus agora, Jesus precisa morrer de novo para ele? Você precisa ferir ele para ele te dar água? Fala com ele que ele te dá da água da vida. Deus mandou Moisés ferir a rocha, mostrando que o seu filho seria ferido primeiro, para que a água da vida, lá do trono de Deus, como está escrito em várias escrituras, Ezequiel, Zacarias 14, várias escrituras, que do trono de Deus vem água cristalina. Salmo 46, ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós sabemos o que significa. O rio é as bênçãos que vêm de Deus, o Espírito Santo, a palavra. Esse rio, essa força desse rio, essa corrente desse rio, alegra essa cidade aqui. Alegra você que faz parte da cidade de Deus. Rio de água cristalina. Os 2 ribeiros de Ezequiel, que sai debaixo do trono do Senhor, e por onde vai chegando, vai sarando tudo. Esse é o rio da vida. É esse rio que jorra de dentro de nós, porque depois que recebemos, depois que nós cremos, ele veio do céu, entrou em nós e salta para a vida eterna. Aleluia. Jesus foi ferido. Eu não disse para vocês que quando vocês vão chupar uma laranja, vocês primeiro têm que matá-la, descascá-la, espremê-la, cortá-la, sacrificá-la. Todo mundo gosta de churrasco, mas o boi é morto para isso. O boi sofre o golpe da morte para você deliciar-se na sua carne. O que significa isso? Que Jesus sofreu o golpe da morte, o golpe da pancada, para que a sua água pudesse saciar muitos. Jesus sabia que ele iria morrer para alegrar o coração teu, para te alegrar, para te dar vida, para te fortalecer, para você ser salvo. Por isso que a Bíblia diz que pelo gozo que ele estava preparado, ele suportou a afronta da cruz. Receba, Senhor, esta glória. Aleluia. Coisas grandes e firmes. Isso não tem teologia, isso não existe em curso teológico. São revelações divinas, como disse Jesus: Pai, eu graças te dou porque ocultaste essas coisas dos sábios inteligentes e revelaste aos pequeninos. Jesus foi ferido para que o povo bebesse a água. Aí é que eles murmuraram e não creram. Se eles clamassem: ah, Senhor, dá-nos água para beber, Senhor, estamos sedentos, Senhor, no deserto, tem misericórdia. O Senhor ia mandar Moisés falar, bater a rocha, depois falar a rocha. Moisés não obedeceu porque tinha que ter falado para a rocha. E agora, irmãos, todos nós que temos sede, disse Jesus: vinde a mim. Você não precisa crucificá-lo, matá-lo. É só você falar ao Senhor, clamar o nome do Senhor. Eles, tudo que pedir ao Pai, em meu nome crendo, receberemos. A verdade é esta. Deus, por exemplo, mandou Moisés subir sobre o monte. Olha o monte de novo, Cristo, para receber as 2 pedras que representam também o Senhor. O Senhor operando na lei e o Senhor operando no Novo Testamento, as 2 pedras. Quando ele desceu, o povo estava no pecado. O que significa então tudo isso? Ele ter subido ao monte, desceu, as pedras se quebraram. Significa o primeiro concerto que o Senhor fez com Adão.
com a humanidade, foi quebrado. Na primeira vez que sobe ao monte, então, e ele desce naturalmente. Seu rosto não estava brilhando, seu rosto não estava em glória, ele não estava fluindo aquele poder que diante de Deus durante 40 dias ele esteve. Depois o Senhor mandou que ele então preparasse mais 2 pedras que o Senhor ia escrever, e que ele subisse novamente no monte. 2 vezes. A segunda vez então ele recebe os mandamentos novamente, e quando ele desce, o seu rosto estava brilhando como o sol, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés. Então Moisés tinha que colocar um véu para falar com o povo. Moisés tapava o seu rosto para que o povo não pudesse olhar para o fim daquilo ali que era transitório, era só momentâneo. Deus estava mostrando, através do segundo concerto, que ele seria eterno, glorioso. Aquela glória de Moisés era a glória do segundo concerto na vida de todo aquele que crê. Ou seja, nós seríamos transformados e seríamos assim, como Moisés, brilhando como o sol. É assim que seremos quando nós estivermos lá em cima. Vai cumprir também a profecia de Daniel 12, que os que muito ensinam a justiça refugirão sempre e eternamente como as estrelas de Deus. O nosso corpo não será assim fosco, nós teremos luz em nós mesmos. E Deus mostrou isso no Velho Testamento sobre o segundo concerto. O segundo concerto, vocês sabem quando foi feito o segundo concerto? O segundo concerto foi feito lá em Jerusalém com Jesus na cruz do Calvário. Que Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. O primeiro concerto foi com Adão, alma vivente. O segundo concerto foi com o segundo Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão morreu, o segundo Adão ressuscitou porque foi fiel. É o segundo concerto. Dias virão que farei um concerto com vossos pais, não como fiz, farei um novo concerto convosco, não como fiz com vossos pais no deserto, e nem aqueles concertos com Adão, né? Colocarei as minhas leis no seu interior e na tábua do seu coração, significando que o Espírito Santo entraria no interior do homem e a palavra ficaria grudada no coração de cada um. Aleluia. Irmãos, esse assunto é tão glorioso. Esse é um assunto um pouco assim. Jesus, ele é a rocha, aquela rocha lá do Velho Testamento, aquela rocha que saiu água, que foi ferida. Depois era só falar com ela, porque ela já tinha sido ferida, ela já tinha sido crucificada. Deus mostrando que a rocha dele, o filho dele, seria ferido, mas que depois não precisava morrer, porque um único sacrifício seria feito, não precisava. Então Deus não se agradou de Moisés naquele momento, porque Moisés não tinha que ferir, tinha que falar a rocha, porque isso seria uma maravilha, o povo ia ver a glória, e isso também ia dar muito mais autoridade a Moisés, quando se ele fizesse o que Deus mandasse, tinha mandado, falasse a rocha: rocha, verta de ti água, água, saia desta rocha, qualquer palavra referente à água e à rocha, e na mesma hora a rocha iria se abrir e a água iria jorrar para o povo. Mas ele muito irado por causa do povo que estava ali contendendo com o Senhor, né? Ao invés de ele falar, a Bíblia diz que eles foram incrédulos. Por causa da incredulidade deles, o Senhor sentenciou eles, a nação, para aquele povo, para que não entrasse na terra prometida. Glória a Deus. Abra conosco Isaías 51, irmãos, mais para frente. Glória a Deus. Iremos ver um texto em Isaías, confirmando que o Senhor na verdade é a nossa rocha, como está escrito aqui, Isaías 51, 1. Ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde foste cortado, e para a caverna do poço de onde foste cavados. A caverna representa Sara, e a rocha representa Abraão, mas Abraão representa o Senhor, a nossa rocha.
de onde nós fomos cortados, porque tudo veio de Deus, todos nós viemos de Deus. O que eu quero mostrar aqui, que a palavra rocha, ela é um símbolo, ela representa a firmeza de Deus. Como Abraão era representante de Deus, seu filho Isaac representando a Jesus, Deus colocou Abraão, teve o prazer de colocar aqui nesse texto, através da profecia, Abraão como se fosse ele, o Senhor Deus, né? Na verdade, que o texto dirigindo-se a Abraão, ao pé da letra, significa que a nação foi criada vindo de Abraão, porque Deus chamou Abraão da terra de Ur, do meio da idolatria, que seus pais eram tudo idólatras, juntamente com Sara, e sem a possibilidade de gerarem, aqueles dois receberam uma promessa: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou mostrar para vocês. Abraão obedeceu e foi. Abraão não tinha filhos, estava com 75 anos. Quando chegou com 100 anos, a promessa de Deus referente ao filho foi cumprida. Então, aquele único homem ali, Deus formou a nação de Israel. E o Senhor está falando sobre isso, que eles, a nação de Israel, vieram de Abraão. Mas Abraão representa quem? O Pai eterno. E a rocha eterna é o Senhor nosso Deus. Agora abra novamente aí no Salmo, atrás do Velho Testamento, o Salmo 40. A Bíblia só faz referência à rocha, a Cristo e ao seu Pai. A anjo, arcanjo, querubim, Espírito Santo, não. Somente a Deus e a Jesus. Eles são a rocha inabalável. Salmo 40, versículo 2 diz assim: tirou-me num lago horrível, num charco de lodo. Olha como é que Deus faz. Tira nós de um lago horrível, de perdição, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Irmãos, ninguém é tirado das trevas, do pecado, para ficar sobre doutrina de Pedro ou de Paulo, mas sobre o ensinamento de Jesus, que eles ensinaram, os apóstolos ensinaram. Então esta rocha aqui é Jesus. Então o Senhor tirou cada um de nós da perdição, do caminho do inferno, e pôs um novo canto em nossa boca e firmou nossos passos sobre uma rocha, colocou nossos pés sobre uma rocha. Então significa que hoje nós estamos de pé, fortalecido na palavra, que é Cristo, que é a rocha. A nossa doutrina é Cristo, a nossa vida está sustentada por Jesus. Ele é a nossa rocha. Eu estou de pé porque eu estou sobre a rocha. Sobre a rocha. Mas para estar em pé sobre uma rocha, será que nós temos que fazer alguma coisa? Vamos para o livro de Mateus. Vamos para o livro de Mateus, onde nós iremos ouvir o ensinamento que, para estarmos firmes, como uma construção sobre uma base, sobre o fundamento, que é Cristo, precisamos fazer algo. Disse aqui Jesus em Mateus 7, versículo 24. Está escrito: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Oh, que maravilha! E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava construída, edificada sobre a rocha. Então o salmista disse que o Senhor tirou ele de uma situação horrível e firmou os pés dele sobre uma rocha, significando que a vida dele foi estabelecida, foi colocada sobre uma rocha. Mas isso só pode ser feito com uma condição. O que o salmista fez então
para que Deus colocasse os seus pés sobre uma rocha? Fez a vontade do Senhor. Pois ele disse: esperei com paciência no Senhor. Só espera com paciência no Senhor quem faz a vontade de Deus, quem obedece a palavra. Quando você tem paciência e você espera com essa paciência de Deus, obedecendo, Ele vai firmar a sua vida sobre uma rocha. Porque quando vier a perseguição antes do arrebatamento, Deus já mostrou aqui agora essa semana que muitos aqui não vão aguentar, porque não estão em obediência. Aleluia. Olha, irmão, obediência é uma coisa que tem que começar do coração e da prática. Tem gente que pratica, mas não está no coração o que faz. Tem outro que está no coração e não pratica. Tem que ser as duas coisas. Se vocês não entenderem isso, eu posso explicar depois mais tarde. Tem pessoas que praticam, mas não estão com aquilo que faz. Tem outro que tem vontade de fazer e não faz. Entenderam? Qual é o certo? É aquele que ama, é aquele que sente e faz aquilo que está sentindo. É quando você ama o que você faz. Quando você chega para o Senhor, você está satisfeito porque você sentiu que, percebeu que Deus fez algo para você, te deu um livramento, e você diz: Senhor, eu não tenho palavra para te dizer, foi o Senhor que fez isso na minha vida. Ah, Senhor, que o Senhor receba a minha gratidão, Senhor. Eu vou contar isso para várias pessoas que o Senhor fez na minha vida. Por que você vai contar? Porque você está amando. E você leu na palavra que o Senhor manda contar os feitos dele. Manda contar os seus feitos entre as nações. Isso é obediência. E você vai fazer isso com muita alegria. Como aquela criança que fala: meu pai é mais forte. Seu pai não é nada, velho. Meu pai é mais forte. Já viu a criança quando defende o pai ou a mãe? Ele fica por conta se você desprezar o seu pai dele e a mãe. É assim que são os verdadeiros filhos de Deus, que têm o mesmo sentimento que houve em Jesus, de amar o Pai até a morte. É esses que o Senhor conta, é com esses que o Senhor conta. Ainda em 1 Coríntios capítulo 3, irmãos, então para a sua vida estar edificada, qual é o fundamento que você precisa? Jesus. Aleluia. Quando falamos Jesus, falamos dos seus ensinamentos. E para eu estar edificado sobre esses ensinamentos, o que é que eu tenho que fazer? Colocar em prática esses ensinamentos. Eu tenho que colocar esse fundamento na minha vida, porque esse fundamento só está sob os meus pés, segurando a minha vida, se eu colocá-lo no meu viver. Se eu dia a dia viver o que eu aprendo. Porque o que eu aprendo é alicerce. Não veio do coração de Pedro. Pedro não é base, Pedro não é fundamento. Fundamento é Jesus. Pedro não pode rogar por nós, nem sabe que nós existimos aqui. Como está escrito no livro de Eclesiastes, que os que partem dessa vida não tem mais contato com ninguém, com nada que se faz debaixo do sol. Ele não tem mais aquela comunhão, ligação com ninguém aqui. Ainda que quisesse, ainda que pudesse, Deus não permitiria. Então, amados e queridos irmãos, Jesus, Ele é a base, Ele é a rocha da nossa construção. Ele é a nossa vida. Quando nós, na verdade, pegamos o seu fundamento, que é o ensinamento da palavra, e aplicamos no nosso dia a dia, no nosso viver, a nossa vida está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos, que é Jesus. Eu disse 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 3, meus amados irmãos. Que assunto maravilhoso. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, aleluia. Então, se você ouve a palavra e pratica, você é uma casa, um edifício construído sobre essa rocha, sobre o fundamento dos apóstolos, que é Jesus. Aleluia. Segundo a graça de Deus, disse Paulo, que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, quer dizer, ele não está dizendo, falando que ele é um sábio arquiteto, como o sábio arquiteto faz, com diligência, com muito cuidado, com muita medida. Paulo está falando nisso. Pois eu, como um sábio arquiteto, não que ele é arquiteto, e nem que ele esteja se igualando, se gloriando,
mas ele está falando sobre o cuidado que ele teve de colocar o fundamento. Então vamos de novo, versículo 10. Segundo a graça de Deus, olha, veja bem, segundo a graça de Deus sobre ele, então ele não está se gloriando. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, veja bem como ele fala: pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém, nem igreja católica, nem protestante, nem qualquer outra igreja, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia! É Jesus! Jesus é a rocha, Ele é o fundamento, e é sobre Ele que a igreja está construída, e não sobre Pedro. Aleluia! É sobre Jesus. Ele é a montanha, Ele é a rocha, Ele é aquela pedra que foi cortada sem mão. Aleluia! Ele é a rocha que deu água, como Paulo disse, e a rocha que o seguia, e a pedra que o seguia, é a Cristo. Aleluia! Ninguém, nem Papa, nem ninguém pode colocar outro fundamento, aleluia, além do que já está posto, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o fundamento dos apóstolos. Muita ignorância, irmãos, dizer que Pedro é a base da igreja católica e de outras igrejas. A base da igreja é a verdade, é Jesus, Ele é o verbo. Essa honra é de Jesus. O diabo não pode tirar essa honra de Cristo. Não é de Maria também não, é só de Jesus. Jesus é a base. Como nós falamos, Jesus é a base, é porque Ele veio trazer a palavra desde o início da criação até agora, através dos seus santos profetas, das pessoas que as outras não dão nada por ela. Jesus sempre falou através de profetas e homens que não foram aceitos pela sociedade daquela época. Hoje estão cheios de fama. Jeremias está cheio de fama. Hoje todo mundo fica falando bem de Isaías, falando bem de Joel, falando bem de todo mundo. Mas se essas pessoas estivessem vivendo na época dos profetas, também teriam matado aqueles profetas, por causa dos seus pecados. Depois que morre, fica todo mundo bajulando. Quando está vivo, ninguém faz nada pelo indivíduo que vai morrer. Depois que morre, todo mundo chora. E a Bíblia diz: amai uns aos outros como Cristo nos amou. Depois que morre, todo mundo chora, quer fazer algo pelo defunto. Aí bota um caixão de ouro, faz lá um enterro bonito. Isso não adianta mais nada, o indivíduo já não está mais no corpo. Enquanto os profetas estavam lá, era para eles abençoar os profetas, ajudar os profetas, mas eles maltratavam. Os profetas não eram muitas vezes bonitinhos, não eram com terninho, eram homens com roupas simples, rústicas, morando em caverna, rejeitado pela sociedade da época. Hoje todo mundo fala: profeta Isaías, olha como eu gosto do profeta Isaías, olha que palavra maravilhosa. Gosta hoje. Se tu estivesse lá no meio da regalia, estava junto com a maioria lá, detestando o profeta. Principalmente se o profeta fosse um homem velho, falador, igual eu. É fácil tirar a conclusão. Se Deus fosse mostrar os corações aqui dos que não gostam de mim, vocês vão entender o que é viver na época dos profetas, em que eles falavam coisas duras. Assim diz o Senhor, quando Jeremias estava agindo o povo, quando Nabucodonosor estava cercando ali e tomou a cidade, os homens chegaram para Jeremias e disseram assim: consulta a boca do Senhor, para que saibamos o que vamos fazer. Eles queriam ir para o Egito. Jeremias então disse assim: vou consultar, o que o Senhor me falar, vou dizer para vocês. Eles disseram assim: sim, seja boa ou ruim, nós faremos o que o Senhor mandar. 10 dias demorou Jeremias clamando, suplicando, jejuando, pedindo ao Senhor. Deus foi fora. Quando Jeremias falou, a palavra disse assim: o Senhor não falou com você não, Baruque está te incitando. O profeta já era profeta, acabou o profeta, acabou a beleza, acabou a suavidade, acabou tudo. Porque quando Deus fala aquilo que você não quer ouvir, quando Deus fala o que você tem que ouvir, mas é aquilo que você não quer ouvir, você fica zangado com os homens de Deus, com o profeta de Deus. E Jesus novamente é machucado como Moisés fez. O povo quer tirar água batendo na rocha. A rocha já foi, já bateram uma vez, tá bom. Para que bater mais na rocha?
ela já sentiu o impacto ali da morte. Cristo já sentiu o impacto da morte. Agora, fala com ele e obedeça, porque ele, na verdade, está pronto para ouvir os irmãos. Aleluia. Então, como está escrito aqui, aleluia. E se alguém, versículo 12, e se alguém sobre este fundamento, veja bem que não é fundamento Pedro, Paulo, João, é Cristo. E se alguém sobre este alicerce, sobre esta fundação, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vai haver um fogo sobre a terra, o Senhor Jesus já acendeu ele. Vai haver um fogo aí, que vai espantar muitos crentes de dentro das igrejas, e muitos não vão resistir, e as suas obras vão se queimar. Alguns serão salvos perto da morte, mas suas obras irão se queimar. As obras construídas sobre este fundamento, sobre esse alicerce, que permanece, é aquela que resiste ao fogo, resiste às aflições, resiste às lutas. Mas aquelas que não resistem são obras de palha, pau e feno. Aqueles irmãos com muito fogo, aqueles irmãos que falam bastante, mas aqueles irmãos que têm, mas não tem firmeza. Quando vem a aprovação, ele vai se queimar. Então nós vemos aqui, irmão, que ninguém pode colocar um fundamento, o qual já está posto. Ainda no livro de... abra conosco Efésios 2, depois de Coríntios. Vocês estão acompanhando, conseguindo ligar os versículos uns com os outros? Estão conseguindo, irmão? Amém. Marquem isso tudo em casa, ou depois vejam o vídeo, se vocês quiserem. Efésios 2, 20, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Viu que incluiu os profetas aqui? Mas então, qual era e qual é o fundamento dos profetas? Jesus. Porque eles profetizaram a vinda do Messias. E qual é o fundamento dos apóstolos? É Pedro? Jesus. É Paulo? É Jesus. O dos profetas, porque anunciavam a vinda. Os apóstolos confirmaram a vinda de Jesus. Esse é o que os profetas disseram. Quando, por exemplo, foram batizados com o Espírito Santo ali em Atos dos Apóstolos, e as pessoas que vieram de outros países, eram judeus, mas falavam outras línguas, e viram os discípulos falando na sua linguagem de país de origem onde eles vieram, pensaram que eles estavam embriagados. E Pedro tomou a palavra e disse que não. Aquilo ali era a profecia de Joel, o fundamento lá de Joel. Era a profecia de Joel para aqueles que crescem em Jesus, que o Espírito Santo viria sobre eles, e falaria novas línguas, e começaram a pregar. E Pedro tomou a palavra e pregou a respeito de Jesus. Glória a Deus. Quer dizer, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Cristo. Jesus é a principal pedra de esquina, uma expressão principal pedra de esquina. Ele é o fundamento, é a principal pedra. Não tem jeito, irmãos, aleluia. Gálatas 2, antes de Efésios, aleluia. Gálatas 2, agora vamos ver quem eram os apóstolos. E conhecendo Tiago, Pedro, João, que eram considerados como colunas. Não é fundamento, não? Não. Como colunas. As colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos ao gentio e eles a circuncisão. Então, Tiago, Pedro e João eram considerados as colunas e não o fundamento. Ué, mas Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É aí que muitos confundiram na idolatria, acharam que Pedro é o fundador da igreja católica. Mas não, irmão. O fundador da igreja, o fundamento da igreja que vai entrar no céu é Jesus. Ele é a base. Pedro, Tiago, João eram as colunas.
as colunas. E sabe aonde que é essas colunas? Sabe aonde que eles estão, essas colunas? Onde estão essas colunas? Sim, em Jesus. Vou mostrar para vocês. Deus é bom, irmãos. Abra no último livro da Bíblia, Revelações. Você já conhece o livro das Revelações? Amém. Apocalipse. Glória a Deus, capítulo 21, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos de Cristo. O muro da cidade. Primeiro não? E vocês sabem que no muro tem as colunas. E nas colunas tem os fundamentos. Então tinham 12 fundamentos, o muro da cidade. E estava lá o nome dos apóstolos. É claro que é um novo nome, mas vamos considerar, né? Pedro, João e os apóstolos demais. Então, irmãos, eles não eram o fundamento da cidade. Aqui diz que no fundamento do muro tinha 12. E lá estava o nome dos discípulos de Jesus. Então, como nós vemos em Efésios e Coríntios, vemos que ninguém pode colocar outro fundamento, o qual já está posto, que é Jesus. E os apóstolos, naquela época, eram considerados não fundamentos, mas as colunas. Então, quando Jesus disse sobre esta pedra, ele não estava falando sobre Pedro, só Pedro. Imagine, só Pedro ser o fundamento, ser o fundador de uma religião. Nunca. Pedro foi um pastor de Jerusalém, mas Jesus estava falando de coisa espiritual. Nem Pedro entendeu. Ele sabia que o nome dele significava pedra, mas a igreja foi construída sobre o fundamento dos apóstolos, que é Jesus. Quem nela se firmar, proteção tem. Seguro alicerce é o Senhor Jesus, que nos tirou das trevas, mostrando-nos a luz. Será esclarecido quem nessa rocha crer, bem firme estará pelo seu poder. É Cristo a rocha de eterna salvação, eleita, preciosa, que Deus pôs em Sião. É Cristo a rocha, autor do sumo bem, quem nela se firmar, proteção tem. A geração eleita, nós somos no Senhor, e sacerdócio eterno ao nosso Criador. O seu poder devemos ao mundo proclamar, quem nessa rocha crer há de triunfar. É Cristo a rocha de eterna salvação, eleita, preciosa, que Deus pôs em Sião. É Cristo a rocha, autor do sumo bem, quem nela se firmar, proteção tem. Quem nela se firmar, proteção